Como definir o conteúdo da sua mentoria? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, o @RomuloBandeiraIG, e nada mais justo então do que deixar um vídeo inteiro aqui explicando, né? Então olha só, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você define o conteúdo da mentoria, alguns erros que você deve evitar nesse processo e como organizar isso dentro de alguns passos simples, de forma que você tenha total condição de executar. Mas antes de entrar no conteúdo, se você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia de quem eu sou me chamo Rômulo Bandeira, eu sou mentor de empresários e experts que querem construir mais presença, mais autoridade e mais receita usando o poder do digital. Se esse é o seu caso, então fica por aqui porque com certeza o meu conteúdo consegue te ajudar. Eu vou começar falando dos dois principais erros que eu vejo. E eu falo do lugar de quem já mentorou mais de 100 empresários experts nos mais diversos nichos que você possa imaginar e já vi esses erros sendo cometidos muitas e muitas vezes. O primeiro deles é querer ensinar para o seu mentorado tudo o que você sabe. E por que eu falo que esse é um erro que você deve evitar? Porque mentoria é um produto muito mais sobre velocidade do que sobre conhecimento. E quando eu falo isso, eu quero dizer que o seu mentorado, quando busca uma mentoria, ele não está buscando simplesmente mais conhecimento. Ele está buscando velocidade no sentido de chegar no resultado que ele quer mais rápido do que se ele fosse sozinho. É por isso que ele busca a ajuda de um mentor, para chegar no objetivo que ele tem mais rápido, não ficar caçando, respostas, porque esse é um ponto. A maioria das pessoas busca mentoria porque elas estão imersas em muito barulho, em muita confusão. Elas escutam muita coisa, elas acompanham muita gente, elas veem várias pessoas falando várias coisas diferentes e parece que quanto mais conhecimento elas buscam, mais travadas elas se sentem. Aí entra a figura do mentor, como alguém que vai tirá-las desse barulho e vai apontar o caminho que elas devem percorrer. Então, se você vem com tudo que você sabe para passar para o teu mentorado, você está trazendo muito mais conhecimento do que ele já tem. E achando que você vai ajudar, talvez você atrapalhe mais ainda, porque mais conhecimento vai se transformar em mais dúvida, em mais confusão, em mais trava. E o segundo erro que você deve evitar é justamente começar a estruturar essa mentoria pelo conteúdo. E eu falo que esse é um erro que a grande maioria, assim, esmagadora dos mentores que vão começar cometem, porque eles sempre começam ali abrindo o mapa mental, ou pegando papel e caneta e listando todo o conteúdo que eles querem passar, para os seus mentorados. Só que qual que é o ponto aqui? Partindo da premissa de que você está criando uma mentoria, porque você tem muita bagagem acumulada numa determinada área, você provavelmente sabe de muita coisa, Você tem muito conhecimento acumulado aí nesses anos de jornada que você tem. Então, quando você começa a listar isso para passar, você vai ver que isso vai ser muita coisa, A grande maioria faz um mapa mental imenso, uma folha ali, 2 folhas, 3 folhas, e acaba olhando para aquilo e falando, putz, mas como que eu vou passar tudo isso pro meu mentorado? E acaba travando. Fica com uma lista enorme ali de conteúdo para passar, mas não consegue simplesmente partir para um próximo passo, que é materializar esse conteúdo. E aí, para você evitar, então, de cair no mesmo erro, você já sabe que não vai começar pelo conteúdo, você vai começar por um outro lugar. E eu já vou falar de qual que é esse lugar, trazendo, então, o passo a passo correto, Vindo para o primeiro passo, que é a definição de promessa dessa mentoria. Porque o que acontece? A guia de conteúdo, de definição de conteúdo de uma mentoria, é a seguinte pergunta: o que eu preciso ensinar para o meu mentorado para que ele chegue nesse resultado que eu estou prometendo? Vou repetir, o que eu preciso ensinar para o meu mentorado para que ele chegue no resultado que eu estou prometendo? Então você há de concordar comigo que se eu não sei qual que é esse resultado, ou seja, se eu não sei qual que é a promessa dessa mentoria, eu não consigo responder essa pergunta. E se eu não consigo responder essa pergunta, eu não sei qual é o conteúdo que eu preciso entregar. Aí eu vou acabar fazendo o que eu acabei de falar, que é abrindo o mapa mental, pegando papel e listando simplesmente tudo o que eu sei e que vai ser muita coisa, inevitavelmente. Então o primeiro passo é você se perguntar qual é a promessa, qual é o resultado específico que eu quero ajudar o meu mentorado a alcançar. Não importa qual que é a área que você trabalha, então quanto mais específica for a promessa, quanto mais clara a pessoa lê e ela entender de imediato o que você vai ajudá-la a alcançar, mais fácil vai ser então de você dar os próximos passos e ter o seu conteúdo bem estruturado ali no caminho certo. E aí sim, tendo feito o primeiro passo e tendo a promessa da mentoria ali escrita, eu posso ir para um segundo passo, que é justamente me perguntar o que eu preciso ensinar para o meu mentorado para ele chegar nesse resultado que eu estou prometendo. E a resposta, para essa pergunta faz o que eu chamo de jornada do mentorado, que é meio que ele está em passos de, primeira coisa que ele precisa fazer é tal coisa. Depois que ele fizer isso, ele precisa fazer tal coisa. E eu vou te dar o exemplo da minha mentoria, que é a Experts. Então, geralmente, o meu mentorado, quando chega lá na Experts, é um empresário ou expert que já tem muita bagagem, tem muito resultado, meio que no mundo offline, ele já é uma referência para muita gente. Só que ele não tem mentoria estruturada,
ele não tem consultoria, ele não é bem posicionado no digital, porque ele nunca se atentou para produzir conteúdo, para construir uma presença. E dentro da minha mentoria, a gente resolve tudo isso, desde a construção de presença, de produção de conteúdo, de posicionamento, quanto à estruturação de outras fontes de receita, como consultoria e mentoria ali principalmente. Então, qual que é a primeira coisa que o meu mentorado precisa fazer dentro da minha mentoria? Geralmente é estruturar quem que é o cliente ideal dele, ou seja, quem que é a exata pessoa que ele deseja atender com as soluções. Porque a partir dessa definição de cliente ideal, aí eu puxo os próximos passos, que é, tá, como que eu vou posicionar esse expert para esse cliente ideal? Como que eu vou produzir conteúdo para atrair esse cliente ideal? Como que eu vou estruturar esse programa de mentoria ou consultoria que ele quer estruturar para atender esse cliente ideal? Então eu vou meio que criando ali passos dentro do que eu chamo de jornada do mentorado. E você vai fazer exatamente a mesma coisa, que é definir quais são esses passos. Então qual que é a primeira coisa que o teu cliente precisa fazer para se aproximar do resultado que ele quer? Depois qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual que é a quarta, e você vai criando então a tua jornada do mentorado. E aí você chega então no terceiro passo, que é destrinchar cada etapa dessa jornada. Rômulo, como assim destrinchar, né? Eu já não tracei uma jornada inteira do que ele precisa fazer. Eu vou te falar, traçou uma jornada. Só que, obviamente, dentro de cada passo dessa jornada, você tem o como. Que é, tá, como que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu te falei que uma das etapas da jornada do meu mentorado é estruturar o programa de mentoria dele. Só que do lado eu preciso puxar um tá. Como vai ser isso? E aí eu preciso destrinchar literalmente como que vai ser feito isso. Por exemplo, como que estrutura um programa de mentoria? A gente define ali a promessa da mentoria, a gente define então o conteúdo que vai ser entregue, a gente define o tempo de mentoria, a gente define quais vão ser os outros entregáveis, qual que vai ser o preço da mentoria. Então percebe que na jornada do mentorado tem lá, definir a estrutura, né, da mentoria. Só que no como eu tenho várias microetapas para conseguir fazer ali aquele ponto da jornada. Então o trabalho aqui vai ser literalmente sentar para pegar a tua jornada do mentorado e destrinchar mesmo cada etapa ali, o que vai acontecer na prática para que aquela etapa seja vencida pelo seu cliente. E aí o quarto e último passo, então, é você organizar tudo isso em aulas, olhando para esse conteúdo que você destrinchou e meio que se perguntando, o que eu posso gravar junto? Eu posso juntar alguns pontos para fazer uma aula só? Ou, não, esse ponto aqui ele é muito extenso, né? Eu preciso de uma aula um pouquinho maior, então vou gravar uma aula só disso aqui. E você vai meio que organizando para ter, então, um checklist de todas as aulas específicas que você precisa gravar. E aí, sim, com tudo isso bem estruturado, você consegue partir para execução de fato, que é criar ali slide, material, mapa mental, ferramentas, né? E tudo que você vai precisar para efetivamente sentar e gravar esse conteúdo para poder disponibilizar para o seu cliente. Aqui eu aproveito para reforçar que se você quiser a minha ajuda para estruturar tudo isso de uma forma mais rápida, eu consigo te ajudar de duas formas. Tanto dentro da minha mentoria, que é Experts, e aí eu vou deixar o link de aplicação para mentoria aqui na descrição do vídeo. É só você tocar lá, preencher a aplicação que eu mesmo vou ler e entrar em contato contigo para poder te explicar como funciona e alinhar os próximos passos. Ou se você disser que, cara, mentoria é uma coisa que eu até queria, mas eu sei que é um investimento um pouquinho mais alto e não todo momento, e você queira algo que esteja gravado, seja mais acessível e você possa entrar, consumir e aplicar, eu tenho um treinamento gravado, que é o Box do Mentor 5D, onde também tem todo esse passo a passo, e o link está aqui na descrição do vídeo. Também é só você clicar lá, entrar no material, acessar e começar a aplicar de imediato. No mais, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele agregou alguma coisa, deixa um comentário para eu saber aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações porque daí o YouTube te avisa sempre que subir um vídeo novo por aqui. E eu te vejo então ao longo dos próximos vídeos deste canal. Forte abraço e até a próxima.